60 anos da Rádio Liberdade neste mês de novembro. E a gente está numa série de entrevistas com várias pessoas que marcaram época na nossa liberdade. A exemplo de Paulo Magrini, radialista, jornalista, passou 16 anos na nossa emissora. Magrini, como foi a chegada na Rádio Liberdade? Primeiro agradecer à emissora pelo espaço, pela a homenagem. São 60 anos e nós nos sentimos homenageados. É uma homenagem poder estar falando nesse prefixo, nas redes sociais dela, falando para os nossos maravilhosos ouvintes e telespectadores ao mesmo tempo, né? Chegar na Rádio Liberdade em 1987 há uma visão pretérita muito importante, né? Porque toda chegada se pressupõe que você saiu de algum lugar, né? E saiu com uma ideia maravilhosa, com um sonho, né? Nos corredores do Colégio Professor Mário Sete, lá no Vassoural, o espaço que me abrigou da quinta série até a formação do curso de contábeis, que é o antigo segundo grau, né? Então, isso em 1987, ano em que eu estava servindo tiro de guerra, fazendo um curso de cabo no tiro de guerra, estava vendendo publicidade para a sobrevivência à época, me preparando para a estreia. A primeira turma ao vivo queria iniciar a programação, a Rádio Liberdade FM, que era a frequência, né, que nós estávamos nos preparando, né? É uma marca que tem 60 anos que oportunizou tanta da gente. E aí eu estava também me preparando para o vestibular à época. Eu fiz o vestibular para o curso de letras e tinha tudo a ver. E a ideia de fazer o curso de letras era para que eu pudesse falar melhor, que eu pudesse ler as músicas em inglês, falar a língua portuguesa, pelo menos a língua coloquial, o português instrumental, para ser um comunicador. Eu me preparei para isso, né? Desde os 16 anos. Eu entregava panfletos em períodos de campanha, em outras campanhas, para eu poder pagar uma aula extra do professor Oswaldo, era aos sábados, porque eu queria me preparar. Então foi uma preparação muito, muito lá atrás. Então, a minha chegada à Rádio Liberdade em 1987, no horário das 19 horas e 30 minutos, que era a Voz do Brasil, e começava às 20, e eu ia até a meia-noite, um programa romântico, era um programa variado de músicas, chamado Super Night 94, por volta das 20 horas até as 22. E 22 entrava um programa que tinha um apelo, pelo menos a ideia do diretor, era uma questão mais erotizada, né? Então, quando se falava de romantismo à noite, se falava, tanto é que o título do programa era Transa Carinhosa. Veja que tinha um apelo à época. E aí eu terminei desenhando uma personagem mais para a questão das perturbações afetivas, falar das perdas, dos ganhos, da alegria, da tristeza de uma relação acabada. E eu não podia comprar um livro. Que, por incrível que pareça, eu não podia comprar um livro de poesias, que era a ideia que se tinha, essa ideia mais simplista da coisa. Aí foi o que eu fiz. Comecei falando das minhas perturbações. Coincidiu com a minha primeira separação, eu era muito jovem, mas minha primeira frustração afetiva. E aí eu sempre fui aquele, na escola e na vida, aquele cara que ouvia as mulheres, ouvia os homens, as perturbações, e eu comecei entendendo que aqui era um mote. E aí eu juntava a visão da visão romântica com as perturbações, porque todo mundo tem uma perda, todo mundo ganhou uma relação que julga que é importante, todo mundo na vida tem um momento de tristeza, a música, ela é um referencial, ela nos coloca, ela nos liga, ela nos projeta, ela nos coloca no passado e a esperança. Então, eu disse, esse é o nicho. E levou para a rádio? Levei para o rádio, construí, tive a liberdade pela direção da FM e a gente conseguiu. E deu certo e foi sucesso, né? É verdade. Inclusive, houve uma criação de um programa chamado Disque Toque, que tinha até um bordão chamado Disque Toque Mania no Seu Coração. E eu, em função de ser o locutor da noite, fui a primeira pessoa a
dividir um horário, porque você fazia uma faixa horária, de tal hora a tal hora. Então eu comecei a fazer das 17 às 18 horas, um programa que precedia um programa de música brega, era a Seleção Brega das 18 horas, e a gente fazia o Disque Toque, que era Disque Toque Mania no Seu Coração, das 17 às 18 horas, falando dos recados do coração. E foi para a juventude, virou um boom em Caruaru, foram anos seguidos. Você ouvia, a cidade inteira ouvia das 5 da tarde, com aquele BG de Songbird, não é? Que é o BG de Kennedy, que onde você ouvir, até hoje, olha, já faz, eu sou há 38 anos no mercado, nós saímos em meados de 2003, por aí, veja quantos anos nós estamos fora, e até hoje os contemporâneos da época falam para as pessoas. Eu estou na televisão, fazendo televisão faz simplesmente 20 anos, mas as pessoas, nós chamamos os contemporâneos da época, sempre me ligam a questão do rádio. Então, eu gostaria, para não ser muito prolixo, dizer o seguinte, que esta emissora teve um impacto decisivo, e quando a minha relação com ela emociona quando lembra. Muito tempo, 16 anos, e toda essa história vai passando o filme na sua cabeça, né? Extremamente afetivo. Tem uma palavra que eu gosto muito. Chama-se gratidão. Aquele indivíduo que não consegue ser grato às suas raízes, às suas dificuldades, aos que estenderam a mão, aos que estenderam não para puxar, mas para empurrar, para impedir. Eu não conto vitimismo. Eu não gosto de vitimismo, mas é importante você olhar preteritamente, olhar para o seu passado e ver de onde você partiu, de onde você saiu. E é uma honra para mim estar falando desse prefixo, que é a casa que me gestou. Tudo é feito por pessoas para pessoas. Há vida que você precisa dar sentido, outros apenas pela troca do vil metal, que é a sobrevivência. Mas a minha vida foi profundamente mudada. Me tornei um professor de português, me tornei um dos jornalistas referência nesse nosso estado de Pernambuco. Faço televisão por paixão, faço jornalismo por amor. Mas quando você chega e ouve as pessoas dizer o seguinte, a sua voz marcou. Porque a minha voz, ela levou esperança, ela levou aconchego, ela levou afeto, ela levou esperança, ela levou e leva renovo. Se essa voz não for para entregar algo que transforme, ela não tem sentido. Então, tudo na minha vida é assim, Edivaldo. E ano que vem, esse ano eu estou fazendo 38 anos de comunicação. Em 2027 serão 40 anos da saída daquele lugar, do pé do monte, Bom Jesus. E até aqui nesse espaço, fisicamente, tudo é matéria. Tudo é matéria, mas por trás da matéria há sentido. Então, parece que a gente vai ficando mais experimentada, cronologicamente mais velha, enquanto oxidação do corpo biológico, mas a gente vai ficando mais sentimental. Só a minha gratidão. Valeu, muito obrigado, história bonita, bom de ouvir, Magrini. Apenas uma mensagem no final para os ouvintes da Liberdade nesses 60 anos. Essa é uma marca que tem um histórico de transformar a vida das pessoas.
através do entretenimento, a música que remete a gente aos inúmeros espaços e fases das nossas vidas, mas a informação, o jornalismo, a credibilidade, porque é a informação que leva ao desenvolvimento e leva à liberdade. Liberdade de conceitos, liberdade de prisões, liberdade de manipulação, liberdade de transformação de uma sociedade, de um país. Conheça as múltiplas verdades, encontre a liberdade e transforme sua vida. Parabéns, Rádio Liberdade, a minha mãe que me gestou para o mercado. Meu grande e fraterno abraço. Obrigado. Paulo Magrini, radialista, jornalista, conversando com a gente e ex-funcionário da nossa Liberdade durante 16 anos. Liberdade há 60 anos, a rádio que faz parte da nossa vida.